que seriam esses deuses gregos? As pessoas antigamente, elas não tinham conhecimento de muita coisa. Caraca, hoje vai chover, tem o deus da chuva que vai fazer a chuva cair. Tem o deus do raio, que é o Zeus, que é o deus dos deuses. Também a gente pode encontrar Atena, deusa da sabedoria, da justiça. Oi, e aí, galera da internet, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu dei uma boa pesquisada para poder abordar esse assunto para vocês. Porém, eu vou passar um pouco esse assunto de uma forma superficial. Eu quero contar para vocês um pouco de mitologia, algo mitológico. Porém, muitos estudiosos acreditam que realmente tenha existido e muitos outros acreditam que não passa de uma lenda. Eu quero falar para vocês sobre a lenda da cidade perdida de Atlântida. Para quem não conhece, não sabe o que é essa cidade, o que é essa civilização, muitos dizem que essa civilização foi uma cidade muito tecnológica, uma cidade incrível, muito à frente do seu tempo. A gente vive em 2023, mas essa história aconteceu há muitos anos atrás. E acreditam-se que a tecnologia era muito mais avançada do que a tecnologia que a gente tem hoje. E da onde que veio essa bobice? Da onde que tiraram que essa cidade existiu e que ela foi submersa? Bom, essa lenda mitológica, ela surgiu na Grécia. Gente, para quem não sabe, a Grécia antiga, ela é conhecida por onde também ter surgido as mitologias. O que são mitologias? Na verdade, são mitos, histórias que a população criava. Como a gente conhece, quando você ouve a palavra mitologia, logo você lembra de deuses. Acho que você já jogou God of War. Se você já jogou, você vai lembrar do Kratos, que ele, no primeiro jogo, ele tenta roubar o posto do Deus, que é o deus da guerra. Então, sempre que vem na sua cabeça a mitologia, vem esses deuses gregos. O que seriam esses deuses gregos? As pessoas antigamente, elas não tinham conhecimento de muita coisa. Caraca, hoje vai chover, tem o deus da chuva que vai fazer a chuva cair. Tem o deus do raio, que é o Zeus, que é o deus dos deuses. Também a gente pode encontrar Atena, deusa da sabedoria, da justiça. Então, para muita coisa que as pessoas não sabiam explicar, elas falavam que era por causa de um deus. E que paranoia é essa? Você deve estar se perguntando agora. Então, eu vou explicar para vocês. Quem teve a grande ideia de escrever isso? Quem foi que fofocou que existia essa cidade? Gente, Platão, para quem não conhece, foi um filósofo. E Platão foi um filósofo que era discípulo de Sócrates. O Sócrates você deve conhecer, pois aquela famosa frase, só sei que nada sei, é do Sócrates. O Platão era um discípulo dele, mas não que ele seja inferior ao Sócrates. Platão também foi um grande filósofo, muito conhecido na Grécia Antiga. E até hoje também ele é muito conhecido. O Platão, ele criava diálogos filósofos. Então ele é conhecido. Essa história de Atlântida surgiu por um diálogo filosófico de Platão. Quem são os protagonistas dessa história? É o Timeu e o Critias, que também são filósofos. A história se passa há muitos anos atrás. Timeu e Critias apenas ouviu de Solon. O Solon, ele era um legislador. O Solon ouviu a história de Atlântida por um sacerdote. Sacerdotes, eles eram muito conhecidos no Egito Antigo. Essa lenda, ela se passa há 9.000 anos antes da existência do Solon. O Platão ouviu falar que a cidade de Atlântida era uma cidade com uma boa agricultura, onde os animais e os humanos viviam em harmonia. Ele descreveu essa cidade de um esplendor imensurável. Essas pessoas, por ser uma ilha é uma terra no meio do oceano, eles acreditavam no deus Poseidon. Eles veneravam esse deus Poseidon. Eles criavam templos em meio a essa cidade para esse deus. E com o passar dos anos, com a atualização,
atualizações, os reinados foi ficando cada vez mais bonito. Então, a gente pode encontrar uma cronologia nessa história de que começou com muito pouco, uma cidade não muito avançada, mas com o passar dos anos, aonde as pessoas que viviam em Atlântida, os Atlântidos, eles queriam cada vez mais superar um rei ao outro. Então, se um rei foi bom, o próximo rei que virá teria que superar o rei anterior. Aí você deve estar se perguntando, por que uma cidade tão maravilhosa, com uma agricultura incrível? Eles falam que também a economia de Atlântida era uma economia muito boa. Por que uma cidade dessa acabou sendo esquecida, submersa no mar? Vocês acreditam em egoísmo? Foi basicamente isso. De tanto egoísmo das pessoas quererem ser as melhores, isso acabou despertando uma fúria dos deuses. O Critias, que é um dos personagens que eu falei dessa nossa história, ele acredita que foi pela ambição das pessoas que moravam lá, que acabou despertando a fúria dos deuses e fez com que os deuses se reunissem, todos eles no Olimpo, e discutissem o que seria o destino dessas pessoas que moravam na cidade de Atlântida, aonde o deus dos deuses, conhecido como Zeus, daria um ponto final nessa história, aonde ele que seria responsável de dar um desfecho para a história de Atlântida. Já o Timeu, Critias acreditava então que foi pela ambição das pessoas. Já o Timeu, ele acreditava que foi pelo fato de ter despertado os atlânticos, a cidade de Atlântida, ela estava em guerra com a cidade de Atena. Então, eles fizeram com que os atenienses partissem para a guerra com eles. Essa guerra contra a Atlântida e também alguns fatores exteriores, como terremotos que haviam acontecendo naquele local, acabou afundando a cidade. E por que essa guerra foi motivada? O que levou a cidade de Atena lutar contra a cidade de Atlântida? A cidade de Atlântida, como ela se desenvolveu muito, ela queria se expandir na Europa e na Ásia, tomando conta de todo aquele território que ela estava. Foi por isso que os atenienses, eles não quiseram deixar serem tomados pela cidade de Atlântida. Foi aí, então, que eles também partiram para a guerra para defender o seu lugar. Podemos encontrar ainda, nesses diálogos entre Timeu e Critias, a gente pode encontrar muitas controvérsias, mas não é muito difícil de se acreditar que realmente pode sim ter existido uma cidade no nosso Oceano Atlântico. E ainda podemos encontrar muitos historiadores, muitos pesquisadores, muitos arqueólogos que pesquisam ainda, que vão atrás de encontrar pistas para saber o que realmente aconteceu com essa cidade. As pessoas ali ainda viviam em uma era neolítica. Então, uma cidade super desenvolvida, não faz muito sentido ela ter sido apagada do mapa, porque as outras cidades ao redor não tinham tanta tecnologia igual a Atlântida tinha. Então, tá aí um ponto para se ficar na mente, esse mistério. Por que uma cidade tão desenvolvida, entre outras tão abaixo, conseguiu ser apagada e as outras não? A gente conhece Atena até hoje. Eles são conhecidos também por ter desfrutado da prata, do ouro e de um metal muito precioso que era conhecido como oricalco. Acabou que eles subestimaram a cidade de Atenas, o que fez com que eles perdessem essa guerra. A gente pode encontrar nessa história muitas superstições, como por exemplo, o poeta Homero, em sua epopeia, ele citou a Ogígia como sendo uma cidade das terras do Atlântico. O naturalista romano do século II, chamado Cláudio Aeliano, escreveu que os reis da Macedônia, que realmente existiram, usavam adornos de cabeça com a imagem de uma foca, influenciados pelos Atlantes. O monge irlandês São Brendan zarpou na direção oeste em busca de Atlântida, alegando ter encontrado monstros marinhos e criaturas demoníacas.
até descobriu as Ilhas do Bem-Aventurados. Quando Colombo partiu em direção às Índias, os cartógrafos haviam situado no Oceano Atlântico várias outras ilhas, reais e imaginárias. Entre elas, Avalon, a fabulosa, terra onde teria ido o rei Arthur, e após ter se ferido na batalha de Calaã. Ainda assim acredita em muitas outras superstições, mas nada é concreto. Como eu havia falado, muitas pesquisas foram feitas, mas ainda não acharam realmente indiquem que essa cidade existiu. Eu achei uma pesquisa também que eu queria falar para vocês, onde fala que eles acharam uma estrutura, né? A construção onde eles encontraram bate muito com a cidade que foi descrita por Platão. Só que eles acreditam que tenha sido um fenômeno natural que tenha causado essas estruturas, que eu vou deixar a imagem para vocês. Nesse vídeo eu não coloquei muitas pesquisas científicas, não coloquei muita coisa em volta, porque realmente eu queria contar para vocês sobre essa lenda, na qual eu acho muito interessante. Agora, caso vocês tiverem alguma pergunta, algum vídeo a mais, deixa nos comentários que eu vou atrás de pesquisar e criar um novo conteúdo para vocês relacionado a isso. Se existiu ou não a cidade de Atlântida, como muitos outros mistérios que nossa Terra permite a gente encontrar, são histórias que eu acho que vai ficar eternamente na nossa cabeça, ou mistérios que vão ficar eternamente no nosso mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu vou tentar trazer mais conteúdos relacionados a mistérios da nossa Terra para vocês. Um beijo e tchau, tchau! Ah, não esqueça de deixar o like no vídeo, se caso você gosta desse tipo de conteúdo, para que eu possa estar produzindo cada vez mais esse tipo de vídeo. E um beijo agora e tchau!